Um milionário empresário só confiou no talento da mendiga negra após provar seu tempero secreto. Ricardo Silva nunca foi de confiar fácil, nem em si mesmo. No comando da gigante multinacional em São Paulo, seu olhar cortava a sala como navalha. Os riscos da crise econômica global pairavam pesados no ar. E o CEO mais temido da cidade parecia um muro de gelo, incapaz de mostrar fraqueza. Até mesmo sua equipe, aquela mesma que fazia a empresa girar, vivia sob seu olhar desconfiado, como se estivessem prontos para derrubá-lo. Naquela tarde chuvosa, o céu cinzento combinava com o aperto no peito dele. A reunião que acabava de sair? Um desastre. Promessas quebradas, números em queda. Aquela sensação sufocante de fracasso que grudava na garganta. Então, enquanto caminhava pela calçada, espada em punho contra o mundo, algo estranho estremeceu nas sombras da chuva. Ana estava ali, sentada no canto, a pele negra manchada pela sujeira da rua, roupas gastas grudadas no corpo magro. Pronto. Ricardo quase ignorou, mas algo na coragem daquela mulher chamou sua atenção. Fez uma pausa hesitante. Duvido que tenha sabor algum, pensou ele, desconfiado até do próprio mundo. Pegou o pacote com um gesto seco. Ana olhou para ele, sem medo. Só silêncio, só fogo nos olhos. Provar aquele tempero foi como uma explosão de sabores que estourou bruscamente dentro da boca de Ricardo. Uma mistura intensa, fresca, única, como se cada ingrediente contasse uma história de resistência. Ele sentiu as mãos tremendo, os lábios apertados de surpresa. Isso é diferente. Engoliu a seco, mexido por algo que não sabia nomear. Curiosidade virou inquietude e, de repente, chamou Ana para ir até sua empresa. Quero que você me mostre como criou isso. Pode ser a chave que estamos perdendo no meio desse caos, disse com a voz baixa, quase sem acreditar. Mas o convite não caiu bem para todos. Ricardo encarou o telefone, o frio da dúvida escorrendo pela espinha. Até onde ele estaria disposto a ir? Quanto do seu império valia arriscar por alguém tão improvável? E o que, afinal, Ana realmente escondia? O prédio parecia respirar pesado, a cidade não parava, e ele se viu preso entre o medo e a esperança, entre o rigor que ele construiu e o mistério que agora se botava à porta. O jogo havia começado, e as cartas estavam viradas. Vira! Mas ninguém sabia ainda quem iria vencer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo olhou para a tela com o dedo quase congelado sobre o celular. A mensagem anônima urrava em seu peito como um alarme. Cuidado! Há segredos que ela carrega. Segredos que podem destruir tudo. A dúvida se infiltrava por cada veia. O prédio silencioso parecia uma cela de gelo. O mundo lá fora continuava, indiferente. Ele respirou fundo, tentando sufocar o nó que inchava na garganta. Quando a porta do escritório se abriu devagar, Ana entrou, o olhar firme, sem sombra de medo, como se pudesse sentir o peso que esmagava a mente do homem à sua frente. Ricardo, precisa ver isso, disse ela. A voz baixa, urgente. Estendeu-lhe um envelope surrado com as pontas amassadas. Ele hesitou, mas algo na expressão dela o fez rasgar o selo com as próprias mãos trêmulas.
Dentro, papéis, muitos papéis, documentos, contratos, assinaturas, relatórios da própria empresa. De cara, uma foto em preto e branco caiu na mesa. Mostrava um homem e uma mulher em pé, abraçados, num dia ensolarado, com um bebê nos braços da mulher. Ricardo reconheceu o homem. Era ele, jovem, magro, sorridente. Como se ainda não tivesse virado a pedra fria que carregava no peito. Ao lado, uma mulher negra, sorrindo para ele, com a mesma intensidade que Ana tinha agora. Ele engoliu seco. Onde? Como você conseguiu isso? Ana desviou o olhar. Uma sombra passou por seu rosto. Eu achei no porão da sua casa, no arquivo antigo de sua mãe. Sua mãe. E a minha. A frase caiu pesada, um trovão silencioso. O mundo girou ou parou. Ricardo apertou os dedos, o suor frio escorrendo. Minha mãe? Está dizendo que você... Antes que pudesse terminar, seu telefone tocou. Chamava um número restrito. O nome apareceu. Maria Silva. Ele atendeu. A voz do outro lado era firme, implacável. Ricardo, é melhor você sentar. E então, a tela ficou preta. Ricardo ficou ali imóvel, sem fôlego. O passado, o presente, tudo virado do avesso. O que ele pensava que sabia, virou mentira. O jogo não era apenas entre ele e Ana, nem entre medo e esperança. Era uma batalha para saber quem ia sobreviver, e a que custo. E a única coisa que ecoava alto, latejando em seu peito, quem realmente era Ana. E o que ele estava disposto a sacrificar agora, que a verdade, cruel e desnuda, estava ali, pulsando diante dele. Ricardo ficou parado, o olhar fixo na tela escura, as mãos tremendo. O vídeo tinha acabado, mas o arrepio não passava. Tentou controlar a respiração, as batidas aceleradas no peito, como se um homem alto, de terno escuro e expressão dura, entrou a passos largos. Atrás dele, uma mulher de rosto fechado que parecia medir cada centímetro da sala. Ricardo Silva! A voz era fria, carregada de autoridade, sem pedir permissão para nada. Quem é você? Ricardo tentou ser firme, mas a voz saiu trêmula. Me chamo Marcos Valente, delegado da Polícia Federal. Temos um mandado de busca e apreensão para cumprir aqui e investigar documentos de corrupção que envolvem esta empresa e você. Aquela frase foi como um soco direto na boca do estômago. Tudo em volta parecia apagar por um instante. Ana deu um passo à frente, o rosto fechado, mas com os olhos brilhando. Você vai se explicar, Ricardo. Ricardo sussurrou, o corpo inteiro em choque. Ana não respondeu. A expressão dela era dura como pedra, mas por trás o suor escorria. Não tive escolha, não por vontade.
Fui obrigada. Antes que pudessem dizer mais, os smartphones começaram a tocar simultaneamente. Ricardo atendeu o seu. Era a ligação de Maria Silva, sua mãe. Ricardo, você precisa ouvir isso. Eu menti sobre sua irmã. Ana não é quem ela diz. A voz tremia, cheia de medo. Foi mandada para dentro da sua vida, sua família, seu coração. Aquele tempero, uma fachada. A inocente mendiga, um personagem. Ana é a pior arma contra você que podiam criar. Ricardo olhou para Ana, que por um momento perdeu a pose. Os olhos dela apagaram, mas logo reacenderam. Você acha que me conhece? A voz saiu fina, carregada de raiva e dor. Você nunca saberá tudo. De repente, o som de sirenes invadiu o prédio. Portas se abriram e uma multidão de repórteres apareceu no hall. Luzes, flashes, vozes altas preenchiam tudo. Do lado de fora, a imprensa já soltava as manchetes. CEO traído, esquema de corrupção e espionagem na multinacional Silva. Tudo desmoronava rápido demais. Ricardo se sentiu pequeno, sufocado, preso em um pesadelo. A pessoa que ele escolheu confiar era uma arma pronta para matar não só ele, mas tudo o que construiu. Ana ficou imóvel, olhos fixos nele. Por um instante, flertou algo como um pedido de perdão e depois virou de costas, caminhando lentamente rumo à saída, deixando para trás um silêncio pesado, a promessa de que aquilo era só o começo. Ricardo ouviu sua própria voz quebrar. Quem, afinal, é você? E até onde vai essa mentira? O eco daquela pergunta se perdeu no vazio do escritório vazio, enquanto as portas se fechavam e a tempestade do escândalo explodia. A verdade não era mais um porto seguro. Era um campo minado e ninguém sabia se sobreviveria para contar o que vinha depois. A porta se fechou com um estrondo seco. Ricardo ficou ali, imóvel, olhando o par. O silêncio no escritório era pesado demais, como se o ar tivesse congelado. Lá fora, a tempestade continuava. A chuva já entrando nos caquinhos pelos vidros imensos da torre. Ele sentiu o peso daquelas palavras, bater no peito, apertar o coração. Tudo o que ele conhecia estava desmoronando, se transformando em fumaça no ar. Mas antes que pudesse reagir, um brilho intenso surgiu do canto da sala. O telefone tocou de novo, mas não era o dele. Era o do assistente, que estava largado no canto da mesa. Ricardo se virou e viu a chamada chegando. O nome no visor paralisou tudo. Ana Silva. Ele pigarreou, pegou o aparelho com as mãos trêmulas e atendeu, impaciente e assustado. Do outro lado, a voz que saiu era diferente, firme, pausada, mas com uma urgência cortante. Ricardo, você precisa me ouvir antes que seja tarde demais. Ele franziu o senho, o corpo todo instintivamente tenso. Opa, eu já ouvi demais, Ana. Me diga, de onde vem essa mentira toda? Por quê? Quem tá por trás disso? Silêncio pesado no telefone. E então, de repente, um estalo, um som de vidro quebrando pela linha. Ricardo entrou em pânico. Ana, você tá aí? A ligação caiu. Ele tentou ligar de novo, mas o celular mostrou só sinal perdido. A sala parecia girar, alucinar. E foi quando a luz piscou. Uma, 2 vezes e então apagou tudo. No teto, as lâmpadas se foram, deixando o prédio inteiro imerso numa escuridão fria e sufocante. Um silêncio absoluto dominou cada canto. Ricardo tateou a mesa frenético até encontrar a lanterna no celular. Um lampejo fraco revelou a porta do escritório se abrindo lentamente. E numa entrada brusca, ela voltou. Ana! Só que não era a Ana que ele conhecia.
Os olhos não tinham mais o brilho da mulher com quem ele conversou. Estavam escuros, distantes, um fogo gelado brilhando na profunda sombra do rosto. Ela falou baixo, quase como um presságio. Se você acha que sabe a verdade, está mais perdido do que imagina. Ricardo recuou, o peito doendo, a cabeça latejando. Eu confiei em você. Ela riu, um riso seco, sem alegria. Confiança é o que eles querem que a gente acredite. Mas eu não sou quem você pensa. De repente, as câmeras de segurança do prédio, que até então não pareciam estar funcionando, soltaram um estalo e uma tela se acendeu na parede oposta, mostrando imagens gravadas. Uma sequência puxada, clara demais para ser ignorada. Lá estava ele, Ricardo, em momentos que ele não lembrava. Reuniões secretas, encontros com figuras sombrias, negociações sob as sombras da lei. Mas o que mais chamou a atenção? Ana, não a mulher que estava ali, mas outra figura ao lado dele, uma mulher claramente diferente, magra, de cabelos curtos e olho frio. Uma mulher que nunca tinha visto ao vivo. A imagem congelou e um nome ficou claro na tela. Sara Matos. A voz de Ana cortou a tensão. Essa sou eu, Ricardo, a verdadeira. Ele engoliu em seco, a garganta travada num nó insuportável. Então, quem é essa que você tem sido até agora? Ela deu um passo à frente, um sorriso amargo cortando o rosto. Ela é a peça do quebra-cabeça que você recusou ver, a agente plantada no seu lado. Eu sou a irmã que seu pai não quis que você encontrasse. E essa Ana é a fachada, criada para te proteger da verdade que matou nossa mãe. Ricardo ficou sem reação. A cabeça girava em círculos, janelas se quebrando uma a uma no passado. Você mentiu a mim e para todo mundo. A voz dele saiu fraca, cheia de raiva e dor. A verdade é dura demais para um homem como você, disse Sara, agora com a voz tremendo, como se carregasse uma culpa enorme. O que você chama de empresa, de família, está podre por dentro. E eu era a única que podia desenterrar a lama, mas não sem sujar as mãos. O telefone na mesa vibrou. Ricardo levantou para atender. Era uma mensagem de Maria Silva, a mãe. Era um vídeo. Ele apertou o play. A imagem mostrou a mesma Ana, ou melhor, a garota que dizia ser ela, numa fábrica abandonada, com as mãos tremendo, traçando palavras no chão. Ricardo, meu filho, se você está vendo isso, significa... Sara, não é só uma arma contra você. Ela é a verdade que seu pai tentou enterrar. E eu... A voz de Maria falhou, chorosa. Eu fiz coisas que não posso perdoar. Ricardo deixou cair o celular, o chão parecendo sumir sob os pés. A sala ficou em silêncio. Só o som da tempestade aumentando lá fora. E ele sabia que dali em diante, nada nunca mais seria igual. Quem, afinal, era Ana? Quem era Sara? E o que restava daquela família de mentiras para reconstruir? O jogo, meu amigo, só começava agora. O celular caiu de sua mão, espalhando aquele silêncio pesado no escritório. Ricardo ficou parado, olhando para a tela preta. Sem chão, sem fôlego. O som da tempestade lá fora aumentava, como se o mundo quisesse gritar junto com ele. A voz da mãe ainda ecoava em sua cabeça, acusadora e trêmula. De repente, o barulho de um vidro quebrando fez Ricardo se virar em um pulo. Na porta do escritório, uma sombra surgiu. Era Ana, ou Sara, quem quer que fosse, com o rosto coberto por uma máscara negra que escondia tudo, menos olhos frios que ele já conhecia. Ela não falou, apenas lançou para ele um envelope grosso que caiu na mesa com um baque seco. Ricardo hesitou, mas abriu o envelope trêmulo. Dentro havia fotos, vídeos em pendrive, documentos que ele jamais imaginou que existissem. Ele apertou os olhos para as imagens da infância dele. E ali estavam.
A mãe ao lado de um homem desconhecido, sorridentes, felizes. Um bilhete amarrotado O peito de Ricardo explodiu em dor. O ar parecia fazer falta. A garganta apertada, a cabeça girando. Ele virou o olhar para Ana, que tirou a máscara lentamente, revelando não Sara, não Ana, mas uma mulher completamente diferente, bem próxima. E por um instante, ele não acreditou no que via. Quem você é? Ele balbuciou, a voz falhando, a incredulidade gritando no silêncio. Não sou quem você acha que sou. Sou Mariana Silva, sua irmã, não pela sua mãe, mas pelo seu pai. Ele não te contou tudo. Na verdade, você nunca foi filho dele, disse ela, a voz rouca, cheia de mágoa contida. Ricardo engoliu em seco, o corpo tremendo. Tudo que ele acreditava, tudo que ele lutou para proteger, estava ruindo diante dele, pedaço por pedaço. Antes que conseguisse dizer qualquer coisa, uma sirene estridente invadiu o prédio. Luzes vermelhas começaram a piscar. Um anúncio pelo sistema de som abafado e frio informou: evacuem imediatamente. Há um incêndio no subsolo, risco de explosão química. Ele olhou para Mariana, olhos arregalados, mas um estranho brilho determinado. Sem pensar duas vezes, correram para a saída. No corredor, funcionários em pânico, gritos, olhares de terror. Ricardo sentiu o coração batendo tão forte que o peito parecia estourar. De repente, uma explosão abafada sacudiu o prédio. O chão tremeu. Um pilar próximo desabou com um estrondo, espalhando poeira e destroços pelo ar. Ricardo ficou sem reação por um segundo, olhando para Mariana, que o puxou pelo braço com força quase desesperada. Eu vim aqui para te proteger, para evitar que você descobrisse a verdade do jeito errado. Ela gritou por cima do caos. Mas não deu certo. Agora temos que sair daqui, antes que isso acabe com tudo, inclusive com você. Enquanto corriam, ele sentiu um nó na garganta, misto de medo e confusão. E no meio daquela corrida louca contra o tempo, uma verdade cruel bateu fundo. Tudo era muito maior, mais sujo, mais perigoso do que ele jamais imaginou. Mas o que mais cortava Ricardo era o choque de que ele nunca conheceu nem Ana nem Sara, e talvez nem a pessoa à sua frente. Quem estava mentindo? Quem estava usando quem? Quem, afinal, era essa Mariana que agora salvava sua vida? O prédio começava a ruir. A fumaça espessa avançava. E eles foram engolidos pelo caos. E no meio daquela fumaça e destroços, uma dúvida profunda se instalou como uma faca no peito de Ricardo. Quem está realmente do meu lado? E quem quer me destruir de verdade? A resposta estava enterrada ali, entre as mentiras da família, o fogo do passado e a sombra do futuro. Mas antes que pudesse respirar, uma voz rouca e urgente sussurrou em seu ouvido, onde ninguém mais podia ouvir. Você não sabe de nada e vai pagar caro por isso. A cortina de fumaça se fechou, deixando só o impacto brutal da pergunta no silêncio. Quem era a verdade? Quem era a mentira? E quem sobreviveria para contar essa história? A fumaça engolia o corredor, pesada como um manto de morte. Ricardo e Mariana corriam, os olhos ardendo, o coração martelando furioso no peito. Cada passo era um desafio. O chão estalava, pedaços de concreto caíam atrás deles, como se o próprio prédio roncasse seu último suspiro. Para cá! Ela gritou, puxando-o para uma escada lateral mal iluminada. O cheiro forte de queimado queimou suas narinas, deixando a garganta seca, quase sangrando. Eles desciam, passos apressados ecoando pelas paredes nuas. O fogo subia devagar. Uma parede viscosa e vermelha que parecia querer arrastá-los junto. Lá fora, uma multidão já se aglomerava, olhos arregalados, celulares apontados para a torre engolida pelas chamas.
Gritos misturavam-se a soluços. Ricardo sentiu a mão de Mariana tremer na dele, um desespero surdo que corroía. Mas então, a explosão. O chão prendeu o ar. Um estrondo ensurdecedor que sacudiu tudo, arrancou janelas e jogou uma nuvem de fogo e escombros para o céu cinzento. Ricardo foi arremessado para trás, o corpo atingindo a parede com um baque surdo. O mundo girou. A dor explodiu em suas costas, um fogo que consumia os sentidos. Ele engasgou, reganhando o fôlego, enquanto a poeira branca caía como uma chuva mortal. Mariana estava no chão, imóvel, o corpo coberto de pó e sangue. Seus olhos, antes cheios da ferida da verdade, agora estavam vidrados. Mariana! A voz dele saiu fina, quase inaudível, um fio de desespero cortando o silêncio brutal. Mas ela não respondeu. Ricardo sentiu o peito apertar, o nó na garganta crescendo, abraçando sua alma com garras frias. Foi quando ouviu um telefone vibrando insistente, cortando o silêncio da destruição. Ele tropeçou, pegou o aparelho sujo de pó. Na tela, uma mensagem, apenas uma palavra: perigo. Era de Ana. Só que ele sabia que Ana não existia mais, ou nunca existiu direito. Tudo desmoronava dentro dele. As peças da loucura, do jogo sujo, da mentira ganhavam um contorno ainda mais aterrador. Quem, afinal, estava tentando destruí-lo? E por quê? Seus olhos se desfocaram por um instante, quando uma sombra se moveu lentamente atrás dele, quase imperceptível. Uma voz rouca, sussurrante, cortou sua pele. Você jurou conhecer sua própria história, Ricardo, mas está enganado. Tudo o que você vivenciou foi só o começo. Ele virou-se com um sobressalto, segurando a dor que latejava por todo o corpo. A figura que emergiu da fumaça não era Mariana, Ana ou Sara. Era uma mulher que ele não reconhecia, mas seus olhos, alguém que sabia demais. Ela tirou o capuz com um movimento seco, revelando o rosto marcante de quem tinha guardado segredos profundos demais para suportar. Eu sou quem te criou a dúvida que você nunca teve coragem de enfrentar. Eu sou a verdade que sua mãe tentou enterrar. Eu sou. Ela parou, um sorriso cruel abrindo caminho nos lábios. Tudo memória que você tentou apagar. Ricardo sentiu o chão subir, seu mundo virar. A mulher avançou um passo, segurando uma foto rasgada, em pedaços, onde ele reconheceu seu próprio rosto, tatuado com palavras riscadas de propósito. Você não é filho do homem que pensa, nem da mulher que chorou por você. Você é alguém criado para ser uma peça, um peão de um jogo que ninguém entende. A última palavra saiu como um soco na cara. A mulher se afastou, seus olhos fixos nos dele, enquanto a sirene de socorro aumentava lá fora. A multidão se agitando em confusão. Ele ficou ali, atolado na fumaça, no fogo, no suspiro sufocado da verdade que doía demais. E se a história inteira que ele pensava que era real fosse só uma mentira espetacular, construída para destruir tudo, inclusive ele? Ricardo sentiu as lágrimas queimar no rosto, o corpo inteiro querendo desabar. Mas nada ainda estava perdido. Nem a luta, nem a verdade, porque a pergunta que queimava no fundo era a mais cruel de todas. Se ele não era quem pensava, quem diabos ele realmente era? E mais, quem, naquela sala cheia de fumaça e traição, ainda podia estar do seu lado? Mas o relógio não parava. A cidade assistia, impassível, enquanto o fogo revelava o que até então estava escondido.
choque congelou o tempo. Ricardo, a voz saiu tensa, quase sufocada. Eu precisava fugir. Eles sabiam demais e você também. Ele arregalou os olhos, sentindo o mundo girar mais rápido. Quem é você? O nome saiu entre dentes, pesado de revelação. Eu sou Lucas, seu irmão. Ricardo sentiu o peito apertar. Um nó que parecia arrastar o ar do pulmão. Irmão? Mas... Todos congelaram. O agente na frente de Ricardo caiu no chão, a mão sangrando, o olhar em choque. E antes que a adrenalina pudesse voltar, a voz de Lucas ecoou nos corredores em meio ao caos. Ricardo, cuidado! O coração dele bateu tão forte que a cabeça parecia pronta para explodir. O que está acontecendo? Mas ninguém respondeu. Só o ruído abafado da sirene e o crepitar do fogo. Foi então que, do nada, as câmeras de segurança, que antes exibiam imagens estáticas, voltaram a funcionar com um chiado desesperado. Na tela do corredor, uma sequência gravada explodiu em vermelho e preto. Ricardo se aproximou, olhos arregalados. Era ele, jovem, vulnerável, sem nada da armadura do CEO carrancudo. Mas o que mais chamou a atenção foi a mulher. Não Ana, não Sara, nem Mariana. Uma figura nova, com olhos gélidos, andando ao seu lado, sussurrando algo. E a legenda na tela: Helena Silva. O peito de Ricardo disparou. Helena? Ele nunca ouvira esse nome. Nunca viu esse rosto. Mas o vídeo continuou. Helena estava na linha de frente das reuniões secretas, entregando papéis, falando em códigos, fechando contrato sombrio atrás de contrato. Não parecia uma inimiga. Parecia a peça central. A verdadeira mente. Ele virou-se, procurando um rosto, uma reação nas pessoas que o acompanhavam. O olhar em volta era uma mistura de choque, medo e desconfiança. Até Lucas parecia perder a máscara, a expressão endurecida. Nunca! Ninguém falou dela. Ricardo engoliu o nó que subia forte. Quem é essa tal Helena? O que ela tem a ver com tudo isso? Antes que alguém pudesse responder, o chão tremeu violentamente. Um estrondo ameaçador reverberou. Algo grande estava para desabar. Os agentes começaram a se mover em disparada, puxando Ricardo para fora do corredor. Mas ele parou. Precisava entender. Precisava saber. Quando a fumaça baixou um pouco, olhou ao redor e notou algo ainda mais absurdo. Uma foto, caída entre os escombros. Um retrato antigo, amarelecido pelo tempo. Ricardo pegou com mãos trêmulas. Era a família Silva, mas não como ele conhecia. A imagem mostrava seu pai, a mãe, e no centro, no lugar do filho aparente, estava Helena, bebê nos braços carinhosos da mulher que deveria ser sua mãe. O peito dele parecia vazio e ao mesmo tempo prestes a explodir. Ricardo sentiu o chão faltar.
E na escuridão do corredor, um sussurro gelado veio perto do seu ouvido. Você nunca foi filho deles. Eu sou sua verdadeira família. A voz era feminina. Perto demais, ele girou devagar. E lá, num canto escuro, com os olhos brilhando na penumbra, estava Helena. Não Ana, nem Sara, nem Mariana. Helena. A herdeira que ninguém soube que existia. A peça maior que fez o tabuleiro virar. Ricardo, ela disse com um sorriso frio, você acabou de perder tudo. E o jogo só começava a mostrar as cartas de verdade. Ricardo ficou ali congelado. Helena sorria, um sorriso cortante, frio como aço. Mas havia algo estranho naquele olhar. Um brilho que não era só de vitória. Tinha medo também. Parecia que ela carregava um segredo tão pesado quanto o prédio em chamas que começava a ruir lá fora. A primeira coisa que ele conseguiu pensar foi: acabou, perdi tudo. Mas antes que pudesse se mover, um estrondo violento sacudiu o chão, fazendo tudo tremer mais ainda. Pedaços de vidro chacoalhavam no ar. Ela estava numa sala branca, amarrada, com marcas claras de violência. Aos lados, homens mascarados seguravam monitores que exibiam a empresa dele. Imagens das câmeras sendo hackeadas. A legenda da mensagem? A verdadeira marionete não é o que pensam. O jogo está mais distante da família do que imaginam. Antes que Ricardo pudesse pedir explicações, o prédio inteiro tremeu com um estrondo atrás deles. Lá fora, uma coluna de fogo surgia, alta e voraz. Algo estava queimando no subsolo, muito perto. Lucas olhou para Ricardo, seus olhos arregalados de medo real. Eles vieram para varrer tudo fora. E o pior, eles têm um trunfo bem guardado dentro dessa sala. O olhar de Helena ficou sombrio. Ponto. A máscara de certeza se partiu, dando lugar a alguém desesperadamente humana. Ricardo, você precisa escolher rápido, coragem ou medo, pena ou luta. Mas saiba, a pessoa em quem você sempre confiou não é quem você pensa. No meio daquele silêncio hortante, antes que alguém pudesse perguntar quem, a luz piscou forte e um rosto surgiu na tela do celular de Ricardo. O rosto da mulher que ele mais odiava, mais temia e amava ao mesmo tempo. Maria Silva. Ela piscou lentamente, com um sorriso gelado. Filho, eu nunca deixei de controlar o jogo. O fogo ainda chiava lá fora, consumindo o que sobrou do prédio que por décadas guardou segredos, mentiras e promessas quebradas. Ricardo cambaleava, o corpo pesado, o peito latejando como um tambor descompassado. Aquela voz firme, a da mulher que ele conhecia como Ana, ou Sara, ou Mariana, agora tinha a face de Helena. Um rosto que misturava desafio, medo e uma dor que queimava fundo, igual a tudo que estavam vivendo. As sirenes ainda cortavam a noite, um som distante, que parecia vir de outro mundo. No silêncio desconfortável que se abriu, Ricardo sentiu o olhar das pessoas ao redor. Sussurros, olhares carregados de julgamento, de medo e um pouco de esperança. Um trator de emoções se derramava em seu peito, um nó que ele não conseguia desatar. Você realmente não sabe em quem confiar, né? Helena sussurrou, a voz rouca, quase um lamento. Mas não tem jeito. Só nós podemos usar essas cartas até o final. Lucas apareceu ao lado deles. A respiração ofegante, os olhos escuros de tensão, mas com um brilho diferente. O brilho de quem ainda acreditava. Eles queriam apagar tudo, destruir nossa história. Ele falou baixo, quase um grito contido.
Mas a verdade é maior do que fogo ou mentira. A gente ainda tem o controle, se quiser. Ricardo derramou suor, a pele pegajosa, a mente corrida. Cada pedaço daquela história parecia uma faca cravada. O pendrive na mão dele vibrava devagar. Uma promessa amarga de revelações que podiam virar o mundo de cabeça para baixo de novo. Mas então, naquele momento, no meio do caos, a voz dele saiu firme, contra tudo. Não importa quem é quem. Ana, Sara, Mariana, Helena. Não importa as mentiras que me contaram.